Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. No programa de hoje, vamos falar de literatura, memória, discriminação racial, de gênero e de classe e dos muitos desafios das mulheres negras. Temos a honra de contar com a participação de Conceição Evaristo, escritora, ficcionista, ensaísta e mestra em literatura brasileira. Ela tem 7 livros publicados, entre eles o vencedor do Jabuti em 2015, Olhos d'Água. A escritora também foi homenageada pelo Prêmio Jabuti em 2019 como personalidade literária. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do programa de hoje, em seus respectivos estados, Isa Maria, da TV Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Ivina Souto, da empresa paraibana de comunicação, e Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Eu quero agradecer a todos pela participação e vamos iniciar nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Conceição, a pandemia mexeu com todo mundo e todos nós saímos afetados por esse novo tempo. Fomos obrigados a parar, refletir, pausar. Muitas outras pessoas morreram e outras tantas perderam emprego, educação, moradia e passaram a ter fome. Como a senhora atravessa esses tempos e como isso, de alguma forma, afeta sua literatura? Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas, a todos e a todos. Obrigada pelo convite, pela recepção. Bom, como a pandemia me afeta? Em princípio, a pandemia me deixou muito estéril. Eu fiquei realmente perdida. Depois eu fui procurando caminhos, tive de encontrar caminhos. Mas eu digo que a pandemia mais me afetou no seguinte, porque eu descobri que eu sou uma pessoa vulnerável, porque até então a minha idade não me chegava. Eu já tinha 73 anos e isso para mim não tinha importância. No princípio da pandemia, quando começaram a vaticinar a morte dos velhos, aí eu falei, bom, então eu estou nessa, né? Daqui a pouco eu vou. Então, isso eu falo de brincadeira, mas isso mexeu muito com o meu emocional. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa pandemia, ela traz para a gente muitas reflexões, né? Como nós somos vulneráveis em termos individuais, em termos coletivos, né? Como que uma população que foi sempre... esteve sempre vulnerável, como essa vulnerabilidade ela se tornou marcante para as pessoas mais pobres. Conceição, obrigado. E nós seguimos agora para Recife. Quero chamar Isa Maria, da TV Pernambuco. Olá, Juraci, olá a todos. Conceição Evaristo, é um prazer, uma honra estar participando desse programa hoje, em especial com a sua presença. Eu gostaria de perguntar, na verdade, gostaria de saber a sua opinião sobre cotas, né? Nós temos aí cotas nas universidades, cotas em concursos, enfim. Como que nós, negros, podemos nos inserir no mercado de trabalho? É possível, digamos, eu sei que é polêmico, mas criar cotas no mercado de trabalho também para que empresas contratem mais negros e negras? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, além de ser preciso, eu acho justo. Cotas a gente tem que raciocinar, tanto as empresas, o próprio Estado que estaria, os concursos públicos, as cotas, as ações afirmativas nas faculdades. Cotas não são presentes, nós não estamos ganhando nada. Na verdade, cotas são ações que procuram resolver um grande rombo, uma justiça que perdura. E cotas, a gente diz que são as ações afirmativas, elas ainda são
paliativas, né? Então, eu acho que cada vez mais negros, indígenas, as cotas indígenas também, elas estão inscritas nisso, as cotas para as mulheres, a gente não pode encarar isso como presente, e as empresas e o Estado, quando oferece também, eles não podem achar que são bonzinhos. Não, na verdade, cotas, a dívida que a nação brasileira tem com os povos descendentes de africano e tem com os indígenas é uma dívida impagável. Então, cotas é até muito pouco. Muito obrigado mais uma vez. E nós seguimos agora para Fortaleza. É a vez de Carla Soraya, da TV Ceará, fazer a pergunta à escritora Conceição Evaristo. Nossa, eu estou aqui emocionada em participar do programa hoje. Meu cumprimento aos meus colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e à nossa grande entrevistada de hoje. Eu queria saber, Conceição, de você, que futuro você enxerga para a nossa poesia, para a nossa literatura, para a nossa arte, para a nossa música aí, diante de uma representatividade que o país tem nesse momento de uma sociedade que não consegue ler um texto com mais de um parágrafo, né? Que tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito resumido, que vê a Cinemateca pegar fogo num protesto, que vê o museu sendo reinaugurado, o Museu da Língua Portuguesa sendo reinaugurado, e não vê o governo federal sendo representado lá e também não cobra isso. Então, e mais ainda, uma sociedade que parece ser tão preconceituosa e tão racista quanto os antepassados. Olha, eu fico pensando, primeiro, a arte, se a gente for pensar em arte, a gente tem sempre de pensar em fênix. A gente está sempre morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando. A impressão que a gente tem no momento atual, diante de tudo que acontece, a própria pandemia, o descaso com a saúde pública, o descaso com a arte, tudo pega fogo, né? Tudo pega fogo. O descaso também com as lutas sociais que nós tivemos, e a gente corre o risco dessas lutas estarem se esvaziando, mas eu acho que o nosso papel é o papel de insistir. Acaba-se uma coisa, cria-se outra. Eu acho que nós não podemos deixar de nos esvaziar. Se a gente se esvaziar, a gente não sobrevive. Eu vivi, né, na minha juventude, eu vivi a ditadura. E era impressionante como a música continha um recado. Se a gente pega as letras da época, a gente vai ver como a música fazia um discurso político muito grande. Então, eu acho que a arte tem isso ainda, acho que a gente tem essa competência. E pensar, gente, que a gente ressurge das cinzas. Nós somos fênix. Agora, há pessoas que, quando se queimarem, vão se queimar mesmo, não vão ressuscitar. Eu acho muito simbólico, inclusive, agora essa imagem, essa estátua de Borba Gato que foi queimada. É muito simbólico isso. O tempo das fogueiras também inverte. E eu acho que há situações, há momentos históricos que serão queimados e não vão ressurgir. Não tem dignidade para isso. A história vai explicar, a história mesmo vai dizer qual é o fogo que rejuvenesce e qual é o fogo realmente que precisava existir. Com certeza, Conceição, obrigado mais uma vez. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais. Vai perder a chance de fazer uma pergunta para Conceição Evaristo? Olha o tempo, hein? Facebook, YouTube e Twitter. E nós vamos seguir agora para o Piauí, onde está Henrique Douglas, da TV Antares.
Olá, meus colegas de bancada, mais uma vez uma satisfação estar aqui e também mando um abraço muito carinhoso e respeitoso para a professora Conceição Evaristo. Professora, recentemente o país testemunhou mais outro relato de racismo, para ser preciso, lá num shopping em Brasília. Uma família estava filmando, só para relembrar os nossos espectadores, a família estava passando, filmando o pai, o homem negro mais velho, trabalhava na construção civil e estava brincando com alguém que estava trabalhando ao lado. E simplesmente as imagens são nítidas, né? Tudo isso é amparado pela imagem, e simplesmente uma senhora idosa xingou a família e maltratou verbalmente a família. Realmente são cenas que chocaram a todas as pessoas que têm mais sensibilidade e mais respeito pelo ser humano. E isso eu posso caracterizar como um ato do cotidiano. O ato foi praticado por uma idosa, eu friso isso, e eu quero saber da senhora em que camada da sociedade, jovens ou adultos, a senhora enxerga que o racismo tem sido mais evidenciado, tem sido mais demonstrado. Olha, eu tenho uma tendência muito grande a acreditar na juventude. Eu acho que tem uma nova geração, tanto uma geração de jovens brancos como uma geração de jovens negros. Eu acho que a própria criança, se a gente investir na educação, eu acredito na mudança de um quadro. Agora, eu vou dizer, eu não acredito em ninguém com mais de 30 anos, mas não vou ser mais radical assim, é só para relembrar a música, né? Eu não acredito em ninguém, então, com mais de 60 anos, eu não acredito mais, por exemplo, pessoas idosas como essa senhora, e que chegam a uma certa etapa da vida e não são capazes de se revisarem, né? Não são capazes de abrandarem, né? São pessoas que levam a vida toda. Essa senhora, não é porque ela é idosa, a vida toda ela deve ter sido assim, na infância, na juventude, mas eu acredito, não vejo também uma mudança radical rapidamente, porque existem leis, mas as leis não mudam a mentalidade das pessoas. Então, esse exercício de mudar a mentalidade da pessoa é muito mais demorado, né? Então, mudar a mentalidade brasileira, nesse sentido, tanto o racismo como o machismo, a homofobia, é mudança de mentalidade. Aí é muito mais difícil. Às vezes, nem a educação dá conta rapidamente. Mas eu acho que muda, sim, porque há uns anos atrás a questão do racismo não era nem discutida, ou era discutida só pelo negro. Hoje a gente vê pessoas brancas mais sensíveis e mais sinceras também nessa discussão e se posicionando contra. Obrigado, Conceição, mais uma vez. E nós vamos girar. Temos muitos assuntos importantes para conversar com a escritora Conceição Evaristo. Quero chamar agora Pedro Nascimento, da TV APRP, que está em Aracaju, capital de Sergipe. Olá, Juraci, colegas de bancada e pessoal de casa que assiste a gente. É uma honra também participar da bancada de hoje do Giro Nordeste com Conceição Evaristo. Conceição, a senhora fez e ainda faz história na literatura desde 1990, aqui no Brasil e também fora dele. A senhora já publicou ao todo 7 obras e diversos textos, né, que falam sobre gênero, desigualdade social, racial, dentre outros temas. Uma das obras da senhora se chama Olhos d'Água, que recebeu até o Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas. A vida do escritor no Brasil não é fácil, principalmente para quem é independente. Eu queria saber da senhora, né, como mulher negra e professora, como tem sido essa vivência ao longo do tempo? Bom, até então, bom, para começar, a minha sobrevivência
depende do meu salário de professora aposentada, de professora de primeira a quarta. Lógico que quando eu tenho obras que são vendidas nesse Programa Nacional de Educação, PNLB, então, aí a literatura me devolve financeiramente algum investimento, mas isso são acontecimentos pontuais. Então, viver de literatura não é possível ainda, não é possível ainda. Agora, a literatura, ela me permite, né? A literatura me permite estar aqui com vocês. A literatura me levou fora do país. A literatura, ela me coloca em lugares que a minha história pessoal, se não fosse a literatura, não me permitiria. Então, quer dizer, essa vivência, ela me traz, ela me beneficia, assim, me beneficia como pessoa e me coloca num lugar de destaque que eu digo que não é um lugar meu. O fato de eu representar uma coletividade, o fato de uma pessoa ler Conceição Evaristo e pensar que tem outras escritoras negras, isso já é um ponto positivo, né? Isso já me alegra, porque eu tenho dito sempre, o interessante não é você ser o primeiro, né? Ou ser a primeira. O interessante é você abrir portas. Então, essa representação positiva que a literatura me dá, isso vale mais do que qualquer dinheiro, né? Eu acho que isso é o prêmio. Então, na verdade, não é só o prêmio Jabuti, são outros prêmios que eu venho recebendo nessa trajetória. Então, vale a pena, a literatura vale a pena. Para a minha vivência, vale muito. E vale a pena para a gente também, com certeza. Conceição, obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E nós vamos a São Luís, capital do Maranhão. É o momento da pergunta de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira. Olá, amigos dessa bancada arretada, um prazerzão estar de volta e já em grande estilo, com uma convidada excelente, né? Bom, a minha pergunta, professora Conceição, é a seguinte: a obra de Audre Lorde, Eu Sou Sua Irmã, ela relata uma passagem onde ela, negra, mulher, lésbica, foi dar uma palestra no encontro de escritoras na Austrália. E lá, para surpresa dela, não havia negras e nem aborígenes. Bom, dessa passagem eu queria que a senhora nos contasse um pouquinho qual a sua experiência com esses públicos diversos pelo Brasil e também pelo mundo. Já lhe aconteceu coisas assim parecidas? Isso já mudou? Quer dizer, não acontece mais? Você já tem um público mais diverso? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Olha, já me aconteceu, sim, mas eu diria que também esse efeito de chegar num público e não ver nenhuma pessoa negra, mas também um dos momentos que para mim foi muito emocionante, quando eu estava numa cidade na França, e eu fui para uma palestra, para um encontro, em que eles tinham lido Becos da Memória, que está traduzido para francês, e eles fizeram uma peça, o público fez uma peça, o público leitor, era numa biblioteca, fez uma leitura de Becos da Memória. Foi muito interessante, porque ali eu via pessoas que nunca tinham passado por essa experiência, franceses, alguns também imigrantes, mas que não tinham passado por essas experiências e se encantavam com Becos da Memória. Mas já cheguei também em outras situações, em Paris mesmo, que eu olhava o público e de repente eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Será que eles vão ter a percepção, o que significa essa história?
isso também já aconteceu. Mas o que tem acontecido comigo, e eu falo que aí, eu falo isso sem modéstia, porque muitas vezes quando a gente fala de literatura, que a literatura é universal, então eu digo, então a gente está produzindo uma literatura universal, porque é uma literatura que cativa, que seduz, que convoca homens, mulheres, negros, brancos, crianças, brasileiros, estrangeiros. Então, lidar também com essa diversidade e com essa falta de chão, às vezes, também é interessante. Obrigado mais uma vez. E temos mais perguntas para a escritora Conceição Evaristo. Vamos girar. Agora é o momento de seguir para João Pessoa, onde está Ivna Souto, da empresa paraibana de comunicação. Ivna, inclusive, faz sua estreia aqui no Giro Nordeste. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juraci. É muito bom estrear em grande estilo, participando da entrevista com Conceição Evaristo, saudar os colegas de bancada. A minha pergunta é também voltada a esse momento de pandemia, Conceição, em que mulheres negras vêm sofrendo bastante na violência doméstica. E eu estou pontuando as mulheres negras porque a vulnerabilidade social das mulheres negras é maior que das mulheres brancas. A violência doméstica vem sendo apontada em várias pesquisas. E eu queria uma consideração sua sobre isso. Pois é, Ivna, é muito triste pensar sobre isso, né? E pensar que as mulheres negras elas estão mais vulneráveis, né? Em todas as situações as mulheres negras estão mais vulneráveis. E eu fico pensando muito nessa violência doméstica, nessa violência exercida pelo próprio homem negro em cima das mulheres negras, e talvez os homens negros vivam uma grande ilusão. Luísa Barros dizia isso. O único momento que o homem negro se equipara ao homem branco é na hora dele exercer o machismo, porque fora disso, o homem negro na sociedade brasileira ele não está no patamar do homem branco. Vide o que acontece com a juventude negra. Então, nesse momento em que o homem negro exerce essa violência contra as mulheres, ele não está percebendo que ele está perdendo aliadas, porque ele é um sujeito vulnerável na sociedade brasileira. Quando você fala de representatividade em vários setores, você vê uma representatividade do homem branco. O homem negro na sociedade brasileira, ele não tem esse poder. O lugar social, inclusive, que ele constrói o machismo dele, é um lugar aquém do lugar que o homem branco constrói esse racismo, esse machismo. Então, talvez, eu acho que a gente, mais uma vez, vai ter esse papel de dar conta dos filhos, de dar conta da sociedade, de dar conta, inclusive, de brancos, e ainda dar conta de educar os nossos homens negros, de conscientizar os nossos homens negros. Obrigado, Conceição, mais uma vez. E nós vamos agora a Natal para a participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, satisfação muito grande estar aqui novamente. E com uma convidada tão importante, é uma honra, Conceição, falar com você. Quero aproveitar para trazer aqui o seu livro de poemas, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, que é maravilhoso, e trazer dois trechinhos de um poema muito bom que chama Vozes Mulheres. Numa parte você diz o seguinte: a voz da minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Lá na frente você vai dizer: na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Com tudo isso que a gente está vivendo, está atravessando, Conceição, às vezes parece até que a gente está regredindo assim, até de forma peremptória, né? Então, eu gostaria de saber, considerando a sua experiência, você que é fruto do Brasil profundo, né? O que você nos diz sobre os dias atuais? Quer dizer, você acredita que a humanidade está caminhando para frente? Olha,
eu preciso de acreditar. Eu acho que eu preciso de acreditar. A gente precisa ter essa esperança no ser humano. Vou fazer 75 anos, quando eu olho até chegar aqui, eu não posso deixar de acreditar, porque se eu deixar de acreditar, eu deixo de viver. Mas eu também não tenho a ilusão que, saindo dessa pandemia, o mundo vai virar um Éden. Não vai. Não vai. As pessoas que têm boa vontade hoje são as pessoas que terão boa vontade amanhã. Porque existe uma questão muito séria, que nós estamos numa sociedade capitalista. Eu tenho a impressão que, quando acabar essa pandemia, vai ser uma correria em busca desse tempo perdido, desse lucro que não foi gerado. O capitalismo sempre vai encontrar formas de massacrar o homem. Eu acho que não precisa nem da gente sair dessa pandemia. Quando nós pensamos, por exemplo, aqui nós estamos numa possibilidade de falar diante de uma boa internet, que está segurando a fala, a participação de cada um de nós. Escolas não têm uma boa internet. Alunos não têm uma boa internet. Então, eu acho que essa desigualdade social, ela vai perdurar. Após a pandemia, ela vai perdurar e talvez aprofunde mais ainda, porque não há interesse. Eu acho que, para o capitalismo se afirmar, ele precisa de cada vez mais formas de afundar, de marcar essas diferenças, infelizmente. Mas nem por isso eu acho que a gente tem que desanimar. Eu acho que a gente tem que saber o que nos compete fazer e fazer. Obrigado mais uma vez, professora Conceição. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a escritora Conceição Evaristo. Liberdade e autonomia são conquistas difíceis e árduas numa sociedade ainda muito machista e racista. De que forma o mercado editorial e a crítica literária no Brasil tratam a autoria negra? E há algum apoio à literatura negra? Bom, de que modo que trata? Primeiro, a crítica, os grandes críticos literários, que graças a Deus que hoje também já não tem tantos, eles não têm muito trabalho de ler essa autoria negra. Muitos deles, antes de ler, já desclassifica, como também desclassifica a autoria de mulheres, como também desclassifica a autoria gay, né, que vai trazer uma ficção homoafetiva. Em relação à autoria negra, eu diria o que os autores negros, autoras e autoras e autores negros estão conseguindo é muito mais fruto do trabalho. Eu tenho dito muito, o primeiro lugar meu de recepção foi o movimento negro brasileiro. Se eu chego a um jabuti, se os meus livros vão ser publicados fora, se vão para vestibular, foi um trabalho de base. Começou dentro do movimento social negro, levando para a sala de aula, professores e professoras levavam para a sala de aula, levavam para a academia, faziam seus projetos de pesquisa com esses textos. Então, foi difundindo esse trabalho. E hoje nós já temos, né, grandes editoras que estão... amanhã mesmo a gente tem o lançamento de Casa de Alvenaria de Carolina Maria de Jesus, né? Mas é muito esforço, muita luta mesmo, muito lugares nós aparecemos por imposição nossa. E aí a gente, alguém que me falhou o nome agora, ele diz: as portas não são abertas, nós não temos convite, nós arrombamos, nós forçamos as portas. E eu acho que isso vai criando também esse espaço
de representatividade na literatura brasileira como um todo. Obrigado mais uma vez, professora Conceição. E vamos girar, nós temos muitos assuntos ainda importantes para conversar aqui. Quero chamar novamente Isa Maria, da TV Pernambuco. Professora, eu volto ao assunto racismo no Brasil. Eu vou restringir ao país, né, ao nosso país, que ele, na minha opinião, eu acho que de muita gente, ele se tornou mais escancarado, não sei. Talvez os celulares com câmeras tenham ajudado a isso. Mas, na sua opinião, o racismo, o racista, ele está mais destemido, né? Ele perdeu a vergonha de expor seu racismo, ou a rede social, o lugar de fala, o que mudou, na sua opinião? O racismo, ele realmente aumentou, os racistas, eles estão destemidos, como eu disse, ou não? Ou diminuiu? Ou o que acontece hoje com o nosso país? Eu acho que diminuir não diminuiu. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais afoitas, né? Elas são mais corajosas para dizer, até porque elas têm exemplos, né? Há uma permissividade para que muitas coisas serem ditas. E a rede social, ela tem essa vantagem mesmo, né? Tanto da própria rede ser um espaço para as pessoas colocarem o seu racismo, como seu espaço também de denúncia para esse racismo. E há anos atrás eu dizia, e repito hoje, o brasileiro, negro ou branco, que falar que não tem racismo no Brasil, ou ele é um sujeito muito alienado, ou ele é uma pessoa muito cínica para dizer que não tem racismo no Brasil. Então, eu acho que hoje a situação está mais exposta. Acho que hoje a gente não está conseguindo muito varrer a poeira para debaixo do tapete. Acho que o racismo sempre existiu, só que hoje há uma permissividade para dizer que talvez, como há também mais permissividade para as pessoas que sofrem essas ações denunciarem também. Obrigado mais uma vez, Conceição. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos falar mais uma vez com Carla Soraya, da TV Ceará. Meu Deus, é tanta coisa que a gente quer perguntar para a Conceição que fica difícil até selecionar. Mas, Conceição, essa semana mesmo a gente teve um caso de um secretário de saúde que teve que ser... Não, está baixo. Não está conseguindo me ouvir? Está conseguindo me ouvir agora? Agora sim. Pronto. Essa semana nós tivemos o caso de um secretário de saúde que pediu exoneração por conta de ter xingado uma pessoa, uma mulher negra, trabalhadora aí na Bahia, com palavras assim muito duras, né? Uma mulher que estava trabalhando e que teve que fechar o seu negócio por conta do mau tempo. Agora, dia 7 de agosto, a gente vai ter os 15 anos da Lei Maria da Penha, que a gente também percebe que as mulheres negras são sempre mais vítimas da violência. Eu queria saber de você, Conceição Evaristo, que tipo de avaliação você faz da Lei Maria da Penha na proteção dessas mulheres negras, né? Que a gente sabe que são as maiores vítimas, mas que a lei ainda não consegue alcançá-las e protegê-las. Olha, a Lei Maria da Penha, quer dizer, na verdade, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela é aplicada, mas há uma certa frouxidão da parte das sanções, né? Eu acho que... E também o que acontece? Eu acho que há um certo corporativismo entre os homens. Então, muitas vezes, quando a mulher ela não vai a uma delegacia especializada, e aí muito no caso também das mulheres negras, chega-se na delegacia, dá uma queixa, essa queixa não é levada em consideração. Há uma tendência também, tanto do agressor, como há uma tendência também da própria sociedade, não levar muito em conta as situações que as mulheres negras reclamam.
A nossa voz tem muito mais dificuldade para ser levada em consideração. Rapidamente, tinha um fato, 2 homens negros dirigindo e tinha uma mulher branca no carro. Era tudo da família. A polícia parou esse carro para saber o que estava acontecendo com aquela mulher. E dizia para ela, tá bem? Ela dizia, tá bem, mas está tudo bem mesmo, e olhar para os homens negros. Ela confirmava, não, tá bem. Se fosse uma mulher negra com 2 homens brancos no carro, a polícia deixaria passar. Entende? Então, a própria maneira como a autoridade trata as mulheres negras já é com descaso. A própria medida protetiva em relação às mulheres negras, antes que as coisas aconteçam, já vem também com essa diferença. Entendeu? Esse exemplo é muito... até que ponto o Estado brasileiro protege realmente aqueles que são mais vulneráveis. E seguimos com mais questões para a escritora Conceição Evaristo. Agora é o momento de mais uma pergunta de Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí. Olá, mais uma vez de volta. Professora, eu queria voltar a essa questão geracional, mas eu queria falar de cultura pop agora. Certamente, professora, a senhora assistiu, acompanhou, eu lembro de ter acompanhado, foi uma coisa muito marcante na minha vida, quando eu assisti pela primeira vez o Kunta Kinte, no seriado Raízes. Aquilo me marcou bastante, e tenho certeza que marcou a maioria dos brasileiros que assistiram, acompanharam essa grande minissérie, esse grande seriado. Bem, gêneros como ficção científica, professor, e o terror têm explorado temas como racismo, questões do mundo feminino e da posição da mulher na sociedade. Isso tem atraído toda uma audiência bastante jovem e pondo essas pautas na discussão. Ainda que podemos levar em consideração movimentos estilísticos, que é o seu caso, que caracterizam cada autor, como explorar temas importantes com esse apelo da cultura pop. Eu tenho só 2 obras para apresentar, uma brasileira e uma estrangeira. Essa aqui, A Segunda Pátria, que é uma espécie de realidade e ficção, onde o Brasil de Getúlio Vargas se torna nazista e tem um problema de um negro aí muito relevante nessa obra. Do Miguel Sanches, é um brasileiro. E esse outro livro, Território Lovecraft, que inclusive ele transforma a obra do Lovecraft, um escritor americano que foi muito racista e muito xenófobo, e coloca protagonistas negros nessa história. Virou seriado e atraiu muita audiência da juventude. Eu queria saber como é que a senhora analisa tudo isso para poder chamar a atenção para assuntos importantes como esses que a gente está discutindo aqui hoje. Olha, eu acho que todas essas experiências, elas produzem resultado. E como a gente tem um público diverso, eu acho que encontrar formas de cativar um público mais jovem, eu acho válido, né? É interessante. Aqui, agora, eu esqueci o nome da autora, uma escritora carioca, negra. Ela tem trabalhado muito, né? Tem usado um termo que é o afrofuturismo também. Exatamente. Também está muito em voga esse tema. Isso, está muito em voga também. E acredito que é muito competência dessa juventude dessa juventude mesmo, né? Eu acho que é uma experimentação. Por exemplo, eu acho que eu nunca conseguiria escrever nada na linha de ficção científica, acho que eu não conseguiria, nunca tentei. Mas eu acho que são experiências, são linguagens, são estilos que encontram também o público leitor e que devem ser explorados assim, eu acho positivo. Eu agora estou num esforço muito grande, tem uns 3 anos que eu estou querendo fazer um rap. Já comecei a escrever esse rap. Fico prestando atenção na moçada, ver se eu aprendo, mas eu acho que essa diversidade toda, ela produz efeitos, né? E chama as pessoas para a leitura e para a escrita.
Obrigado mais uma vez, professora Conceição. E nós seguimos para mais uma participação de Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Conceição, ao longo da entrevista a gente já disse, né, que a senhora já publicou 7 obras, textos, contos, tudo mais. Dessas produções, qual livro ou texto a senhora teve assim mais dificuldade ou ainda tem dificuldade de lidar por ter marcado de alguma forma a vida da senhora? Eu imagino que todas as experiências que a senhora retratou marcaram de alguma forma. Mas tem algum que toca de verdade assim para valer e a senhora não consegue lidar ainda hoje com esse texto, com essa experiência que a senhora relatou, e por quê? Olha, na verdade, as experiências que poderiam ou que me tocariam mais de perto, eu acho que eu não tenho nada que eu escrevi que eu não tenha conseguido lidar. Eu consigo lidar com o que eu escrevi. Não tenho nem, por exemplo, nenhum arrependimento de ter escrito. Pelo contrário, às vezes eu só acho que eu poderia ter escrito melhor, né? Às vezes eu leio alguma coisa, gente, eu poderia ter feito dessa outra forma. Mas o livro que está mais próximo da minha experiência pessoal, mas eu digo que nada que está naquele livro é verdade e nada que está ali é mentira, são ficções da memória, são Becos da Memória. Becos da Memória realmente é aquela menina, né, a Maria Nova. Ela tem muito da minha juventude, ela tem muito da minha infância, ela tem muito do meu desejo. Maria Nova era uma menina que tinha, o desejo dela era ser escritora, porque ela queria escrever a história do seu povo. Então, não dá muito de pensar que Maria Nova está distante de muitos desejos meus. Mas não tem nada que me cause essa dificuldade, entende? Como eu falei, eu não tenho nada que seja uma biografia, eu nunca escrevi uma biografia, e fico pensando, um dia quando eu ficar bem velhinha, aí eu vou escrever minha biografia, porque eu já estou bem velhinha mesmo, todo mundo vai dizer, nossa, ninguém vai me julgar, né? Que bonitinho, escreveu a biografia. Aí talvez, se um dia eu escrever essa biografia, pode ser que eu tenha dificuldade de lidar com a minha própria biografia, pode ser. Pois bem, vamos girar. Quero chamar novamente Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Muito bem, prazer voltar de novo para perguntar exatamente sobre um projeto de educação que aconteceu aqui no Maranhão, São Luís, Açailândia, algumas cidades. E os professores coordenadores do projeto, eles escolheram autores africanos, né? E também escolheram textos da senhora, professora Conceição Evaristo. Só que aí, no projeto, a coordenadora do projeto falou assim, nós estamos tendo a experiência desse trabalho utilizando escritores periféricos. Esse termo me chamou muita atenção e eu queria o seu olhar. Como é que a senhora encara essa ideia dessa literatura chamada de periférico? Em que sentido? Como é que a senhora lida com essa questão? E, finalizando, lembrando a ideia que a senhora já falou, que publicar é um ato político, né? Nesse caso, falar, publicar, quer dizer, escrever também é um ato político em relação a essa questão desses rótulos também? Pois periferia é um termo que eu uso, mas eu fico pensando e uso assim com muito cuidado, né? Tá. E eu fico pensando, hoje em dia, em que as ditas periferias, por exemplo, eu vou ficar muito no Rio de Janeiro, que é o que eu conheço mais, mas as ditas periferias são justamente os locais que, por incrível que pareça, que estão produzindo mais cultura. Você vem aqui no Rio de Janeiro, você procura o que os jovens da Zona Sul estão produzindo e você procura o que os jovens das ditas periferias estão produzindo. Há uma efervescência, apesar de não ter dinheiro, mas há uma efervescência nesses lugares
longe do centro, né? E centro aí a gente poderia pensar um centro talvez de potência econômica, sim, né? A periferia, então, ela não é um centro de potência econômica, mas são espaços que, querendo ou não, o centro é contaminado pela periferia. Eu acho que hoje, aí eu vou voltar hoje, quando grandes editoras buscam autores negros, buscam autores indígenas, alguma coisa provoca esse movimento. A necessidade disso. E não, eu acho que a história da cultura brasileira, o tempo todo, ela é assim. O samba era algo que você poderia pensar que era algo da periferia. Qual é o símbolo nacional? Quando você sai e fala que você é brasileiro, primeira coisa, você pode ser branco, pobre, rico. Primeira coisa que eles vão te perguntar é se você sabe sambar. Primeira coisa, o brasileiro né? O brasileiro é identificado. A Bahia mesmo, a população negra, o que a Bahia representa na nacionalidade brasileira? Você fala que você é baiano, se liga logo à cultura negra. Você pode ser branco, você pode ser de família, sei lá, dos fazendeiros de cacau, mas vão te ligar logo à cultura negra. Então, até que ponto essa periferia é periferia mesmo? Né? E até que ponto esse centro, inclusive, precisa dessa periferia, né? Será que a dinâmica cultural ela não é muito mais uma dinâmica que nasce fora desses espaços considerados como centro? Obrigado mais uma vez. E nós seguimos com mais questões para a escritora Conceição Evaristo e nós vamos falar novamente com Ivina Souto, da empresa paraibana de comunicação. A minha pergunta volta a ser sobre a questão socioeconômica, professora Conceição, porque no último dia 30 de julho foi o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que infelizmente ainda, enfim, afeta e vitimiza muitas pessoas, principalmente negras, aqui no Brasil. Durante a pandemia, em novembro do ano passado, uma mulher foi resgatada num condomínio de luxo em Minas Gerais e vivia com essa família rica desde os 8 anos de idade, fazendo trabalho doméstico, enfim, análogo à escravidão. Como lidar com isso? Em pleno século XXI, estamos em 2021, e saber desses números, saber que acontece ainda hoje, o que é muito parecido com o que acontecia 500 anos atrás. É engraçado que em Submissas Lágrimas de Mulheres tem um conto mais ou menos assim. Eu acho que, na verdade, esses fatos, eles nos assustam, porque quando aparece um caso, ele aparece quase como um caso pontual, né? E a gente esquece que, na verdade, o sistema de escravização, ele não terminou. E além dele não terminar, dele não ter terminado, de certa forma, ele é legitimado, né? Porque quando você vê as condições de trabalho das empregadas domésticas, eu vou ficar nas empregadas domésticas porque esse era o caso. Apesar de ter leis hoje trabalhistas, mas principalmente, eu acho que mais no interior, talvez nas grandes capitais se tenha um certo cuidado, mas a grande maioria das profissionais domésticas, elas não têm nenhum direito garantido, nem direito, nem salário. Então, é um sistema ainda, esse sistema de escravização, ou de semi-escravização, ele ainda existe. Mas o que acontece com esses fatos? Quando acontece um fato como esse, eu acho que, de certa forma, corre o perigo da sociedade brasileira, expurgar, num dado momento, a situação dessa moça. Ela, inclusive, ganhou a causa,
está na casa que pertencia à família, né, que a escravizava. A gente tem que ter cuidado que senão esses fatos viram só um momento de se expurgar aquela situação e outros fatos semelhantes continuam acontecendo. E aí, eu acho que tem que ser uma vigilância constante, né? Inclusive uma vigilância do Ministério Público, uma vigilância de cada cidadão em si, uma autovigilância nossa, né? Como que nós tratamos as pessoas que trabalham conosco, né? As nossas empregadas, os nossos caseiros, como que a gente trata, né? Os porteiros dos nossos prédios, que somos síndicos. Obrigado mais uma vez, professora Conceição. E nós vamos para mais uma participação de Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Conceição, queria resgatar alguma memória sua do seu tempo de professora primária. Como é que a literatura era utilizada na sua época? E você acha que a educação brasileira tem aproveitado bem a literatura como material autêntico suficiente para fazer com que os nossos jovens e crianças compreendam o mundo com um novo olhar? Olha, as professoras que eu tenho contato, eu trabalhei, tem muito tempo que eu estou aposentada, mas eu trabalhei muito tempo depois de aposentada também, com formação de professores. Volta e meia eu ainda saio para trabalhar com professores. Há um núcleo que está muito atento, há um núcleo muito bom e utiliza a literatura com muita competência. E já utilizava, inclusive, antes da Lei 10/639, porque essa lei ela veio também, de certa forma, provocar essa mudança no sentido de esses textos de autoria mais diversas, negras e indígenas, chegarem nas escolas. Então, eu acho que tem sempre um grupo de professores que estão à frente, independente de qualquer lei nem nada. Em termos de projeto de governo, eu tenho saudade de um tempo que eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro, que eu estava na ativa, que foi o projeto de governo de CIEPS, o projeto de educação de CIEPS, e que tinha à frente o secretário Darcy Ribeiro. Eu acho que esse foi o momento mais frutífero da educação brasileira. Então, muita coisa foi feita, muitos livros chegaram à escola, e hoje também eu acho que ainda eu vejo, né, os nossos próprios livros, quando foram comprados ainda pelo governo federal, anterior a esse, então a literatura ela pode ser muito bem, eu acho que em determinados momentos ela é muito bem aproveitada, mas eu também não sei se é a regra geral, eu acho que um projeto de educação em determinados momentos de governo, acho que esse projeto de educação ele corre o grande risco de esvaziar. Então, como todo, eu não sei se a gente tem um grande projeto de educação, uma filosofia de educação capaz de utilizar bem a literatura. E estamos quase terminando o Giro Nordeste de hoje. Conceição, quais são os seus novos projetos? E, por favor, este espaço está aberto para seus comentários finais. Nossa, meus próximos projetos são muitos, são imensos. Eu preciso de 1000 anos de vida para poder... Por isso que eu estou tomando muito cuidado, né? Não saio, estou presa, estou nessa quarentena mesmo. Posso me dar o luxo de não sair. Mas eu tenho 2 romances engatilhados, tenho um livro de crônica, tenho um livro de contos, estou pensando muito também de fazer um livro
crítico, né? Lendo as autoras novas, lendo essa nova geração e apresentar o texto, porque eu sei que hoje apresentar um texto de uma escritora nova, de um escritor novo, tem um peso. Estou nesse conselho que a gente está publicando novamente não, republicando, que Carolina Maria de Jesus já tinha publicado, e trabalhando todos os inéditos dela. Então, eu tenho muito plano de escrita. Agora, eu sou uma pessoa que eu lido muito mal com o tempo, né? Eu estou achando que eu tenho 100 horas, que o mês tem, eu não consigo muito lidar com esse tempo cronometrado, não. Então, eu tenho medo de não dar tempo, né? De fazer tudo o que eu quero. Bom, minhas palavras finais, eu quero agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês. Obrigada pela acolhida. Agradecer ao público e desejando que a nossa conversa tenha sido fértil e que a gente possa ter colaborado, né, para ajudar a pensar um pouco essa realidade brasileira. Com certeza foi muito proveitosa, muito obrigado mais uma vez. Digo isso em nome dos meus colegas de bancada, em nome do pessoal da TVE que produziu o programa. Todo mundo está ali em cima, feliz da vida com esta edição. Muito obrigado mais uma vez. E nós chegamos ao final do Giro Nordeste de hoje. Quero agradecer a participação da escritora Conceição Evaristo. Muito obrigado também aos comunicadores Isa Maria, da TV Pernambuco, Carla Soraya, da TV Ceará, Henrique Douglas, da TV Antares, no Piauí, Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, e Vina Souto, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E um agradecimento especial a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a nossa convidada é Bela Gil. Até lá!